Ninguém fala do que Maria perdeu, só do que ela ganhou. Falam do milagre, mas não falam do medo. Falam da promessa, mas não falam do silêncio das noites em que ela chorou sozinha, tentando entender por que Deus tinha escolhido justamente ela. Porque todo mundo celebra o nascimento, mas quase ninguém tem coragem de olhar para a cruz. Antes do milagre, veio o risco, antes da glória, veio a vergonha. Vieram os olhares atravessados, vieram os sussurros, veio a possibilidade de perder o amor de José. Veio o peso de carregar uma promessa que podia destruir sua reputação e mudar sua vida para sempre. Porque quando Deus escolhe alguém, o mundo quase sempre chama de loucura. Deus pediu um sim, mas não explicou o preço. Não falou da espada que atravessaria sua alma, não falou do dia em que ela veria o próprio filho sangrar, não falou do caminho longo entre a manjedoura e a cruz. Só pediu confiança, quando tudo ainda parecia escuro demais para acreditar. E mesmo sem entender tudo, ela disse sim. Não porque era fácil, não porque era seguro, mas porque fé não nasce da explicação, nasce da entrega. E foi esse sim, silencioso e corajoso, que abriu a porta para a maior história de amor que o mundo já conheceu. Vamos à história. Vamos mergulhar hoje numa história que, olha, todo mundo acha que conhece. Mas a gente vai olhar para ela por um ângulo um pouco diferente. Não é uma história sobre poder, sobre realeza, mas sim sobre uma única decisão. Uma decisão tomada no silêncio de um quarto que acabou mudando o rumo de tudo. Para a gente realmente entender essa história, a primeira coisa é meio que esquecer aquela imagem de rainha, sabe? De vitral de igreja. Ela não era uma comandante, não vivia num palácio. Pelo contrário, era uma moça, bem jovem, morando num vilarejo onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Um lugar onde a reputação era tudo e onde um passo em falso podia custar o futuro inteiro. E é exatamente aí, nesse cenário, que a história começa para valer. Não com um show de luzes, não num evento público, mas num momento íntimo, com uma pergunta que carregava um peso gigantesco. O mais fascinante aqui é que o divino não chega impondo, não chega dando uma ordem. Chega como um convite. Uma pergunta, no fundo, bem simples. Você aceita? Tudo dependia da resposta dela. Era uma escolha totalmente livre. E aqui está o ponto central. Dizer sim não era só uma palavra. Significava arriscar absolutamente tudo. O risco de ninguém acreditar nela. O risco de ser julgada, de ser mal interpretada para sempre. O risco de perder um noivo, a família, o futuro que ela conhecia. O milagre estava ali, mas ele vinha embrulhado num risco enorme. E essa decisão dela não foi lógica, sabe? Ela não tinha um plano B, não tinha um mapa do que viria pela frente. Foi um ato de pura confiança. Ela disse sim não porque tinha todas as respostas do mundo, mas porque ela confiava em quem estava fazendo o convite. E aí, com esse sim, começa a fase seguinte, e talvez a mais solitária de todas. A fase de carregar uma promessa que ninguém mais conseguia enxergar. Imagina só a pressão. Enquanto algo milagroso acontecia dentro dela, o mundo lá fora continuava o mesmo. As pessoas olhavam, com certeza cochichavam, julgavam. A situação era tão, mas tão fora do comum, que até José, o homem que ia se casar com ela, pensou em ir embora. É a prova de que às vezes a dúvida pode balançar até o amor que a gente acha mais forte. E como ela lidou com tudo isso? Em silêncio. Não porque não doía, mas porque ela carregava algo que palavra nenhuma conseguiria justificar. Existem verdades que não são feitas para serem explicadas. São feitas para serem vividas, carregadas. Essa ideia, nossa, ela captura perfeitamente essa tensão, né? Por dentro, um milagre divino acontecendo, mas por fora, para os olhos do mundo, o que parecia? Um problema, um escândalo. É o contraste brutal entre o que era real para ela e o que os outros percebiam. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para o momento do nascimento. É aqui que aquele contraste entre a promessa e a realidade fica ainda mais nítido, mais gritante. Pensa bem, a expectativa era a chegada de um rei, um salvador, um evento que deveria parar o mundo. Mas a realidade não poderia ser mais simples. Sem lugar para ficar, sem conforto nenhum, sem nenhuma celebração. Apenas palha, frio e a crueza de um estábulo. E nesse cenário, acontece essa cena,
tão íntima. Ela envolve o divino em panos simples, comuns. É o começo de um amor muito particular. Amar alguém que ao mesmo tempo é seu filho pequeno e algo infinitamente maior que você. É como se ela dissesse: mesmo você sendo eterno, agora você pode descansar no meu colo. E essa maternidade já nasceu com uma sombra. Desde o comecinho, ela sabia de uma profecia, de uma dor que estava por vir. Então, enquanto todo mundo via só um bebê, ela já carregava no coração o peso de saber que aquela história não teria um final simples, que um dia uma espada de dor atravessaria sua alma. Os anos passam, a criança cresce, e aquela fé silenciosa de Maria está prestes a se manifestar de um jeito, uau, totalmente inesperado. A gente vai ver agora que a fé dela não era passiva, era uma força que agia, que preparava o terreno. A cena é um casamento em Caná, festa rolando e, de repente, o desastre. Acaba o vinho, uma vergonha social imensa para a época. Maria não se desespera, ela simplesmente olha para Jesus. Ele hesita, responde algo como: mãe, ainda não é a minha hora. E a resposta dela é genial. Em vez de insistir com ele, ela se vira para os serventes e prepara o palco para o que está por vir. Percebe o poder disso? Ela não exige o milagre, ela não força a barra. Ela cria as condições para que ele aconteça. O primeiro grande sinal público de Jesus não acontece por uma ordem do céu, mas porque a mãe dele acreditou e agiu em cima dessa crença, antes de todo mundo. E agora, a gente chega no momento mais difícil de todos. A colina que testa não só fé, mas a própria essência do amor, da força. A crucificação. Diante do horror absoluto de ver o próprio filho sendo torturado, a reação dela é de uma força inacreditável. Ela não desmaiou. Enquanto muitos dos seguidores fugiam, tomados pelo medo, ela não. Ela não fugiu. E este, talvez, seja o ato mais poderoso de todos. Ela ficou. Simplesmente esteve presente. Porque quando não há mais nada que se possa fazer, quando não dá mais para salvar, o amor de verdade é aquele que fica. E isso nos leva a uma definição de fé bem diferente, né? Não é só acreditar que coisas boas vão acontecer. A fé verdadeira, por essa ótica, é a força de continuar de pé, mesmo quando a esperança parece morrer bem na sua frente. Depois da cruz, o que veio foi o silêncio. Mas a história dela não termina na dor. Aquele sim que ela deu lá no começo, ele continua ressoando, ecoando através do tempo. O legado que ela deixou não está em livros que escreveu ou em batalhas que liderou. O legado dela é simbólico. É a personificação daquele primeiro sim. É o sim que enfrenta o impossível. É a fé quando não existe nenhum sinal. É o amor que insiste em ficar quando tudo ao redor já morreu. É a esperança que consegue carregar o divino no meio do caos total. E a gente termina com esse pensamento. A história dela sugere que as maiores revoluções da humanidade não começam em centros de poder, em tronos, em palácios. Elas começam num lugar muito mais simples, infinitamente mais poderoso. Um coração humano que está disponível para dizer sim. E no fim, Maria nos deixa uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. O que você faz quando Deus te chama e não mostra o final da história? Porque fé não é saber como tudo vai terminar, é continuar andando quando o caminho ainda dói. Maria não foi grande porque entendeu tudo. Foi grande porque permaneceu quando tudo parecia perdido. Quando segurou um bebê nos braços e quando ficou de pé diante da cruz, ela escolheu confiar no mesmo Deus. E talvez o milagre maior não tenha sido só o filho que ela gerou, mas a coragem de não desistir quando a promessa passou pelo sofrimento. Porque toda vez que alguém escolhe amar, obedecer e permanecer, mesmo sem garantias, o sim de Maria continua vivo no mundo. E a pergunta não é mais sobre o que Deus pode fazer, é sobre o que nós faremos quando chegar a nossa vez de dizer sim.